Boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula. Hoje, finalmente, temos a parte de custos da nossa disciplina. Então, agora nós vamos começar a ver as variáveis mercadológicas. Cada dia agora vai ser um grupo de variáveis, tá? E futuramente vai ter uma aula somente sobre precificação, a gente combinando todas essas ideias numa grande discussão. E por último, eu farei uma revisão daí para nossa prova, que será aplicada em junho, beleza? Tá tudo planejado corretamente, então vai dar certo, vai dar para terminar a ementa inteira com o tempo tranquilamente. Só que algumas aulas acabam ficando meio longas, que é o caso dessa agora. Mas não tem problema, fiquem tranquilos que passa rápido, tá? É a vida. Vamos começar, para não ter mais delongas. Introdução. As variáveis mercadológicas podem ser divididas em 4 principais: cliente, fornecedor, concorrência e organização. Perfeito? Nós vamos abrir e falar sobre cada uma delas. Elas se interagem de uma forma cíclica, porque uma depende da outra, certo? Se você normalmente vai escolher, por exemplo, os fornecedores com base nos seus clientes e como eles pretendem ser atendidos, a sua concorrência, por meio dela, você vai fazer algumas escolhas estratégicas para tentar se diferenciar dela e acabar sendo percebido de uma forma diferente no mercado, até mesmo melhor, ou em alguns casos até mesmo mais barata. Tem várias características que a empresa pode competir, se diferenciando da concorrência. E a organização, que são os fatores internos que compõem esse grupo de variáveis. Prosseguindo. As empresas devem buscar um equilíbrio entre essas variáveis, por meio de uma análise minuciosa dos componentes que afetam essas variáveis. Para que isso seja possível, é fundamental compreender que existem diferentes ambientes dentro de uma organização, podendo ser divididos entre ambiente geral, operacional e interno. Perfeito? Seguindo. Aqui estão as definições desses ambientes. Ambiente geral é o ambiente externo à organização, onde a mesma não possui controle direto. Pense aqui com um ambiente mais amplo, muitas vezes de acordo com as próprias forças da natureza do ambiente. Por exemplo, o perfil econômico e social das pessoas. Fazer considerado uma questão de ambiente geral. A empresa, muitas vezes, vai ser reativa a esses detalhes, esses tipos de variáveis, tipo de ambiente, digamos o que existe naquele ambiente, mas a empresa não consegue afetar diretamente. Consegue sim, mas isso aí é uma coisa mais rara e as empresas normalmente não têm essa pretensão. Ambiente operacional continua sendo considerado um ambiente externo, mas o qual possui uma influência maior ou mais imediata no negócio. Ou seja, isso aqui ainda também é ambiente externo, é um mundo e como a empresa vai interagir esse mundo, só que isso aqui é um mundo mais específico, é um ambiente diretamente que ela está. Então, digamos, seria um mundo mais próprio das empresas que competem no mesmo meio, tá? Então, por exemplo, suas características que estão ali dentro, por exemplo, dificuldades logísticas, questões e nível de avanço da tecnologia. Então, por exemplo, entre as concorrentes, esses detalhes são muito importantes e estão fora da empresa, certo? É o mercado que muitas vezes vai ditar, ou pelo menos vai ter imposto as regras que estão atuando ali dentro. No caso, pode ter dificuldade de acessar tal lugar e assim por diante. Mas elas são coisas que afetam diretamente as empresas que estão naquele meio. Para a maior parte do mundo, isso não afeta muito, sabe? Na verdade, obviamente, tudo se afeta e está tudo interligado. Mas afeta muito mais as empresas. Então, o ambiente externo, mas um pouco mais diretamente relacionado com elas. E o ambiente interno é o que se fala, é o ambiente da própria empresa, tá bom? É literalmente o ambiente que se encontra dentro da empresa, afetando diretamente e de forma imediata a sua administração. Diferente dos outros já citados, nesse a empresa possui um maior controle. Perfeito? Aqui ela tem um poder realmente de decisão, ela vai escolher qual estratégia vai competir, ela vai fazer todas as análises necessárias e vai falar, é assim que eu quero que a empresa seja percebida, beleza? É assim que eu quero que a empresa funcione. Então, o mundo interno da empresa, ela pode fazer escolhas. Obviamente, existem questões legais para tudo, tudo existem regras, nada é tão simples, mas ela tem um poder de decisão ali dentro real. Vamos prosseguindo, que eu acredito que esses conceitos aqui não são tão relevantes, mas são necessários para essa aula. Então, tipo, vai ajudar a gente a analisar melhor as variáveis, uma por cada uma delas. Variável cliente. Variável cliente é uma variável de grande importância para a formação de preços, uma vez que é vital, né, falta um E ali, para a existência de qualquer organização. Sem cliente, a empresa não vende, não tem por que ela existir. As empresas existem para ganhar dinheiro. Tem empresas que acabam ficando com tipo, uma contribuição mútua, ou pelo menos tem uma missão fortemente declarada e atua bem nessa questão de falar que minha ideia não é vender produtos, é realmente mudar o mundo. Daí as empresas investem em grandes campanhas para conseguir realmente fazer boas ações. Isso realmente existe, mas o que faz uma empresa funcionar e faz ela existir são a base de clientes. Se não tiver pessoas pagando, não tiver entrando dinheiro e essa transação entre produtos e serviços, não vai existir uma empresa. São eles que consomem, aprovam ou desaprovam o que a empresa produz ou faz, podendo ser considerados o centro das atenções. É fato. Tudo que a empresa vai fazer, vai decidir como vai vender, normalmente vai partir do que ela quer agradar o cliente. Existem pensadores que vão falar que o cliente não sabe o que quer, que o cliente tipo pode ser encantado por uma necessidade que ele ainda não sabe que existe,
Essas coisas são fato, mas tem que ter uma análise que vai realmente indicar e falar que essa questão, o produto ou serviço está lançando, realmente vai agradar os clientes, mesmo que o mercado ainda não saiba que isso vai acontecer. Não está acontecendo ainda, certo? É uma inovação. Mas você vai apontar necessidades que vão ser atendidas, questões que vão ser trabalhadas ali, como vai ser trabalhado. Então, por mais que, tipo, às vezes faça uma coisa diretamente pelo ideal da empresa, pelo que a empresa idealizou como produto ideal, sempre vai ter foco no cliente. Porque se não for vender, nada se paga. E pensa que desenvolver qualquer produto ou serviço novo sai caro. Fazer uma coisa que não tem no mercado é perda, com certeza. Vamos dividir aqui seguindo os ambientes que foi comentado anteriormente. Então, nós temos aqui componentes da variável cliente, nós temos aqui o ambiente e aqui tem os grupos que estão dentro. Eu vou falar cada um deles nos próximos slides, tá? Então eu vou tentar. Isso aqui está mais como se fosse um índice, tá bom? Para vocês poderem ver exatamente o que foi falado. Eu acredito que eu tenha falado todos, tá? Só se algum deles for repetir que eu acabei omitindo, mas eu acho que eu acabei colocando de novo. Então vamos ver se tiver alguma coisa que tem que fazer algum adendo, um apontamento, mas de qualquer forma, todos estão presentes em todos os slides, tá? Variável cliente, ambiente geral. Componente econômico, que indica o poder de compra do cliente. Se você vai fazer, digamos, um computador que é feito para ajudar as crianças a estudarem. Se esse computador custar R$ 5.000, não há pai que vai fazer essa compra. Na verdade, existe. As pessoas de alta renda, classe A, classe média alta, esse povo talvez consiga comprar esse teu computador que você fez para as crianças estudarem. Mas se esse computador não se diferencia o suficiente de um computador comum, ninguém vai querer pagar esse valor a mais somente para uma criança estudar. Normalmente já tem os investimentos específicos que as pessoas fazem para a educação. Daí o pai vem, já pago caro numa escola, não vou querer comprar esse computador. Então assim por diante. O poder econômico do teu cliente tem que ser sempre levado em consideração, certo? Se você não sabe, por exemplo, quanto, você sabe que você quer fazer alguma coisa para determinado público, mas mesmo assim, especificamente assim, você tem que saber o quanto aquele teu cliente está disposto e realmente o quanto ele pode pagar. Eu, por exemplo, estaria disposto a pagar 500 mil numa Ferrari se realmente tivesse uma. Na verdade, eu não estaria, eu não gosto de. Não sou muito chegado em carros, mas enfim, é só um exemplo. Então, tipo, as pessoas normalmente podem até realmente valorizar aquele produto. A pessoa pode chegar e falar, um iPhone realmente vale 10 mil, ele tem uma câmera excelente, tem os recursos, mas, tipo, se você não tem os recursos para pagar, ou não tem até mesmo condições, porque às vezes crédito é uma questão válida, principalmente no Brasil, e todo mundo adora fazer compras parceladas. Então, nessa questão, às vezes a pessoa não tem dinheiro para pagar à vista, mas fornecendo as condições adequadas, ela pode comprar. Então, essa idealização afeta muito a empresa. Você realmente tem que saber o quanto o cliente está disposto a pagar e quanto ele realmente é acessível para ele. Porque as pessoas podem dispostas a pagar qualquer quantia, mas se ela não tiver como pagar essa quantia, seja à vista parcelada, ela continua sem comprar. Componente social. Indica as características da sociedade onde o cliente está inserido, inclusive o perfil de consumo. Então, as pessoas podem ter várias características aqui que vão afetar isso. Por exemplo, religião, cultura. Às vezes você pegar uma espécie de música numa região para não vender tanto quanto em outras. Obviamente, em todas as regiões, pelo menos acredito que isso em boa parte do mundo, hajam nichos entre cada lugar. Então, no lugar, apesar de, digamos, o axé ser mais famoso, vai ter o povo que vai gostar de metal. E esse povo vai estar lá, talvez em uma quantidade menos expressiva, mas ainda assim existe. Então, você levar em consideração essas questões sociais implica exatamente isso. Por exemplo, você quer fazer um produto altamente específico, você vai ter que pegar e considerar as regiões que você vai trabalhar vendendo esse produto, porque senão você é capaz de atender uma região e vender uma região que não tem uma grande demanda e acabar prejudicando a empresa. O e-commerce veio facilitando muito isso aqui. Então, por exemplo, existem várias lojas online que atuam diretamente para nichos e esses nichos buscam as coisas. Eu, por exemplo, gosto de board games, gosto de jogos de tabuleiro moderno, assim que o pessoal chama. É tipo um hobby que eu tenho. E eu coleciono eles. Mas eu sei que, por exemplo, se em Araucária abrisse uma loja dessa, ela não teria grande chance de não funcionar, porque o público para isso aí é relativamente pequeno. Então, compensa mais existirem lojas online, que atendam, por exemplo, uma região grande, como, por exemplo, Paraná, o sul do Brasil, do que pegar e existir uma loja dessa por cidade. Essa questão também de trabalhar adequadamente com as escalas e como você vai vender para elas é fundamental. Então, sempre tem que levar em consideração onde teu público está e como você vai fazer para atingir ele. E, ao mesmo tempo, ver se teu produto não vai gerar alguma espécie de conflito com os outros grupos que estão envolvidos naquela área. Às vezes, por exemplo, questões como religião podem fazer que teu produto seja, digamos, prejudicado de alguma forma, seja por publicidade negativa, seja por campanha para o pessoal barrar aquilo lá, ou seja por violência física mesmo. Então, o mundo é um lugar muito complexo. Tem que levar em consideração todas as questões que envolvem essa dinamicidade das pessoas para conseguir fazer o investimento adequado e que a tua empresa prospere dessa forma. Componente legal. Consiste nas leis e normas que a sociedade deve seguir. Isso aqui é tipo uma coisa bem óbvia, tá? Principalmente nesse aspecto da questão do variável cliente. Você tem que vender uma coisa legal e tem que vender conforme as regras que atuam naquele mercado. Por exemplo, se tem uma lanchonete, você vai ter que seguir o que a vigilância sanitária falar para você.
Às vezes tem lanchonete que não segue, mas em teoria deveria seguir. Então todos os mercados têm suas próprias regras, isso aí são componentes legais que envolvem para você poder atuar naquele mercado. O ideal é que você sempre ande de acordo com essas normas, nunca pegue e saia delas, nem que seja por um instante, porque qualquer problema que pode acontecer, isso mancha tanto a imagem da empresa, em algumas situações a empresa é obrigada a parar de trabalhar, e principalmente os produtos podem ser confiscados, isso gera muitas perdas. E até mesmo uma questão de ética, o ideal é sempre você pegar e seguir as normas e leis que são pertinentes à sua área, de qualquer maneira. Se você não pode seguir, melhor não fazer. Componente tendência. Refere-se aos hábitos de consumo que entram e saem de moda. Isso aqui é uma coisa bem complexa, é difícil de avaliar, em alguns mercados é muito mais expressivo que outros. Por exemplo, os produtos em si muitas vezes não saem de moda. O que sai de moda são algumas versões deles e algumas características da estética e da percepção daquela sociedade em relação àquilo. Por exemplo, acho que já tem alguma aula para vocês, algumas calças que eram listradas preto e branco, isso aqui foi famoso lá em meados de 2015. Eu sinceramente não me lembro porque eu não acompanho muito questões envolvendo moda. Mas, enfim, essa moda da calça, me lembro, porque ela chegou, surgiu e sumiu. Tipo, ela foi uma coisa que durou 6 meses no mercado. Na verdade, ela já existia antigamente e ela voltou. Mas, tipo, essa sazonalidade é impossível de ser prevista. Por exemplo, vai demorar 30 anos para o negócio voltar. Como que você vai saber, tipo, 5 anos atrás que o negócio vai voltar agora? Isso são seguidos, digamos, por regras que envolvem dentro do próprio mercado da moda. E quem trabalha nesse ramo tem que ficar atento a eles para não perder essas oportunidades. Porque é fácil, digamos, alguém que está no meio verificar o que vai ser tendência por meio de desfiles, e esse tipo de coisa, tá? O próprio mercado interno já vai citando e dando dicas do que vai vir a acontecer. E outras coisas também podem acontecer, surgir somente uma vez e nunca mais voltar, ou voltar daqui a muitos anos. E eu não me lembro o nome de alguns brinquedos do passado, mas, por exemplo, o Hand Spinner é um recente, que ele foi o que aconteceu, ele veio, ficou um ano e depois sumiu. E outros brinquedos, como por exemplo o ioiô. Ioiô é uma coisa que constantemente ele pega e entra, sai de moda, não constantemente, mas tem seus ciclos ali de 10 anos. Então essas tendências são complicadas, as empresas têm que se planejar muito bem, porque vale a pena atuar nesse mercado quando essa tendência está acontecendo, mas muitas vezes você tem que pegar e conseguir pular a tempo, então vão fazer grandes investimentos para conseguir trabalhar com aquilo. Normalmente as empresas ganham porque tipo, uma decide fabricar aquilo na escala, que já tem uma vantagem na produção daquilo lá, e as outras somente revendem, estilizam. Então, o jeito que você atua também nesse mercado de moda faz muita diferença. É uma ótima ideia trabalhar nele, mas você tem que estar sempre atento. Outra moda interessante para ser citada também é, sorvete em taça. Isso aí foi uma coisa que tipo teve um ano, eu não me lembro qual. Eu me lembro, inclusive, deixa eu ver aqui, acho que foi em meados de 2017, 2016, isso aqui estava forte. Tinha Dr. Freeze, que era uma loja que tinha inclusive no Shopping Palladium. Tinha outras lojas de rua também. Então, tipo, o sorvete em taça pegou, assim, a sociedade de uma vontade muito grande de consumir aquilo lá. E tem Araucária, teve as empresas que fizeram, e assim por diante. Só que isso foi uma coisa que durou muito naquele tempo, e as pessoas tinham curiosidade de provar. É um produto que custava, acho, em média, de 15 a 25 reais. Então, necessariamente não é barato. Às vezes só quer um sorvete, tipo, ele é muito enjoado. Então, qualquer pessoa que comeu sabe que, apesar mesmo que você ame doce, comer um inteiro sozinho, ou, tipo, muitas vezes, dependendo do recheio que tiver ali, você não aguenta. É realmente forte. E foi uma coisa que o pessoal foi abandonando com os poucos. Por quê? Porque ele é caro e ele também chega a ser enjoativo. Provavelmente existem, né, tipo, versões menores, individual, que podem ser mais atrativos, mas ainda assim, às vezes a pessoa paga mais por um conceito de comer um sorvete numa taça, ela prefere comer numa cambuca, ou num bowl, para os chiques, e, tipo, pagar mais barato por isso e ter praticamente a mesma experiência. A única diferença é que não vai ver um brinquedinho de Kinder Ovo. Você pode pegar, comprar e ficar com o brinquedinho para você também de qualquer forma, tá bom? Então, o mercado de tendência, mais ou menos, a gente cita dessa forma. E componentes de acessibilidade. Consiste em perceber e analisar o melhor lugar para a oferta dos produtos e serviços. Isso aqui é interessante, porque tipo, isso aqui é fundamental para a maior parte dos negócios. Esse é o segundo vídeo que eu estou gravando hoje, tá? Então, provavelmente eu estou errando umas palavras, umas coisas assim, porque eu estou cansadinho. Mas vamos continuar entregando uma boa qualidade de aula. Vamos lá. Enfim, consiste em perceber e analisar o melhor lugar para a oferta desses produtos e serviços. Quando uma pessoa vai comprar alguma coisa, ela sempre faz essa análise, principalmente na relação custo-benefício e também tem a questão do tempo de você pegar e se deslocar. Por exemplo, eu quero comprar, sei lá, uma chave de roda para carro. E essa chave de roda em Araucária custa R$ 40 e essa chave de roda em Curitiba custa 20. Teoricamente, para me deslocar para Curitiba, pagar estacionamento, ver todas as questões envolvidas, o tempo que eu vou perder indo para lá e voltar, dependendo da região que você for, às vezes eu posso optar por pagar os R$ 40 aqui. Talvez eu esteja pagando R$ 5 a mais, mas é mais cômodo fazer essa escolha. Ou, todavia, se eu escolher, por exemplo, eu vou para Curitiba fazer alguma coisa, eu tenho que ir lá em Curitiba numa clínica médica, seja lá o que for fazer.
e eu vou aproveitar e vou deixar para comprar essa roda, como na necessidade emergente, eu vou deixar para comprar depois. Dessa forma, como essa loja vai ser caminho para a clínica médica, eu posso chegar, parar, comprar, sem ter um grande transtorno, ter que pagar gasolina 2 vezes, porque eu já estou pagando para vir até a clínica. Isso é uma necessidade para mim maior. E eu vou para a clínica, volto para casa e assim eu economizei um pouco na relação da chave, incluindo inclusive os custos da minha viagem. Então a questão da acessibilidade ela envolve várias questões diferentes, principalmente isso de quanto o público está disposto a pagar para se deslocar para comprar aquele teu produto, seja mais barato ou seja por preço original. Às vezes, por exemplo, você quer comprar um iPhone e esse iPhone vai ter na loja oficial da Apple. E você vai ter que ir até a loja oficial da Apple, onde você quer que ela fique. Quer que ela fique. E às vezes para você, porque você quer telefone, você quer garantia e tudo mais, vale a pena ir até aquela loja. Então ela tem que estar num lugar adequado, de maneira que você, por exemplo, até morador de Araucária, seja vantajoso ir para lá, ou morador de qualquer outra cidade. Essa relação é fundamental para a maior parte dos negócios. Se você quer abrir uma panificadora de bairro, essa panificadora tem que estar num lugar, de preferência necessariamente não haja outras panificadoras, porque isso dificulta um pouco a competitividade, não é o tipo de cluster que dá certo. E você tem que escolher bem o local de maneira que tenha clientes para você ali. Que as pessoas fiquem mais vantajosas para elas comprarem de você que os lugares. Ou teu produto seja tão bom que elas venham a outros lugares para comprar teu produto. Essa questão da acessibilidade envolve esses pontos. Até mesmo, por exemplo, que a gente tinha dado o exemplo de jogos de tabuleiro, que é uma coisa que eu coleciono e compro online. Às vezes, ter frete para minha região, dependendo já que os produtos necessariamente não são baratos, tem um frete que, digamos, seja gratuito, a partir do tamanho, faixa de preço e tudo mais, isso vai tornando o negócio mais atrativo para mim. Então, a acessibilidade, às vezes, não é só na posição geográfica da loja, mas sim também a maneira que ela consegue atender diversos públicos diferentes, pessoas de diversos locais diferentes, de uma forma com qualidade. Perfeito? É mais ou menos isso aí. Esses conceitos são bem instintivos, todos eles, na verdade, vai ver na aula hoje. Mas vale a pena dar uma citada e uma relacionada com a disciplina. Conforme a aula vai passando, vamos tendo novos conceitos. Ambiente operacional. Componente perfil. Envolve a escolha de qual público se deseja atingir e quais estratégias operacionais serão escolhidas para atingir esse objetivo. Se quer um público que vai pagar mais caro no bem, você quer um público que é mais exigente, você vai ter que focar em serviços ali para agregar mais valor ao teu produto. Se for pegar um pessoal que quer pagar barato e da forma mais eficiente possível, você vai fazer teu produto, digamos, barato, mas ainda assim ter a qualidade mínima necessária para atender o público e você vai conseguir vender ele de uma forma mais barata, com atendimento pior, com sistema de garantia que demora meses para devolver o produto, mas você encontra maneiras de comprar mais produto que aquele produto, e às vezes quer ter de uma forma similar. O mercado celular é sempre interessante citar porque ele tem essas características muito fortes, e como tem muitas marcas diferentes que atuam, com perfis diferentes, atendem públicos diferentes, fica bem fácil de visualizar essas questões. Computador também. A diferença de atendimento, por exemplo, alguém que tem um Dell e já precisou de garantia para Dell, eles são super atenciosos em buscar o produto da tua casa e tudo mais. Só que você paga mais por isso. Já se você comprar um computador de outra marca, e eu, sinceramente, eu nunca tive muita experiência com outras marcas, mas, por exemplo, que seja, às vezes, eu vou citar locais mesmo também, Positivo, Acer, essas marcas, assim, que são naturalmente mais baratas, às vezes não é tão acessível a garantia delas, certo? As autorizadas não são tão práticas. Asus é uma marca bem polêmica nessas questões de garantia, porque conheço várias pessoas que sofreram com elas. Componente de comunicação. A função desse componente é criar um bom processo de comunicação com o público almejado, sendo feito de forma que esteja alinhado com o componente perfil, certo? Então, por exemplo, se quer ser conhecido como uma empresa que tem um produto premium, com melhor atendimento do mercado, melhor sistema de garantia, que se pegar e estragar, eu mesmo, sei lá, presidente da empresa, vou na casa da pessoa e pego aquele produto com plástico Ziploc, assim, coloco o celularzinho e levo, sei lá, um café da tarde para a pessoa. Se eu quiser que o mundo me reconheça como a empresa que tem o melhor serviço de todos e é um produto premium de luxo, eu tenho que fazer uma comunicação específica que consiga ressaltar essas características. Se eu for pegar um público que queira pagar mais barato, eu tenho que pegar e deixar claro também que essa eficiência do mais barato está presente no produto e minha empresa opera com base nela. Porque às vezes a pessoa sabe que ela não vai ter toda essa mordomia na questão de tipo de serviços em volta daquele produto. Mas muitas vezes o que ela quer não é isso. Às vezes a pessoa só quer um celular com uma câmera boa. Então ele vai pegar e não vai querer, tipo, pegar e pagar mais para ter um serviço de assistência técnica que ele nunca planeja usar. Tipo, eu sou usuário de Xiaomi. Eu não espalho a palavra Xiaomi com tanta intensidade quanto as pessoas, mas tipo, meu celular Xiaomi eu comprei em 2017 e eu paguei R$ 300 nele. Até hoje ele funciona, nunca preciso de garantia nem nada. Então, pro meu perfil, o risco de ter pago R$ 300 no celular e o celular da mesma categoria na época custava pelo menos uns 1.200, R$ 1.300. Se eu pegasse, tipo, essa diferença de preço, obviamente teve taxa, então eu paguei mais ou menos uns R$ 500, para arredondar dessa forma. Mas, tipo, eu paguei de metade até um terço do valor total do produto igual aqui, de outras marcas que já são famosas.
E para mim, eu já sabia do risco. Então, se meu celular estragasse, eu já sabendo que era uma boa qualidade, mas de qualquer forma, se ele viesse a estragar, compensaria eu comprar mais um, que ainda estaria dentro da validade em relação de custo-benefício. Teria o transtorno no tempo. E esse é o tempo, por exemplo, que eu ia ficar sem celular, é o tempo que eu estou pagando a menos ali no produto, certo? Então, toda essa relação tem que ser bem comunicada e os clientes têm que saber do teu produto. Hoje em dia, isso é muito versátil e complexo, porque assim, no passado, você fazia por comerciais da televisão, fazia comerciais das mídias que existiam além dessas. Então, por exemplo, você o mercado de brinquedos, acho que eu já falei no passado, acho ele muito interessante por várias questões e, tipo, principalmente o jeito que ele é maldoso em tratar de criar necessidade em crianças. Mas vários brinquedos, por exemplo, Marvel ou G.I. Joe, que era o Comandos em Ação no Brasil, eles surgiam por meio de revistas em quadrinho. Por quê? Comerciais da televisão sempre foi bem regulamentado. Isso aqui é uma coisa que pode falar, tá, o Brasil é fortemente assim. Mas outros países também são. Os Estados Unidos também tem muitas regras. Outros países da Europa também são mais restritivos ainda que o Brasil. Então, adivinha o que não tinha restrição de propaganda de brinquedo? Era revistas em quadrinho. Então, você faz essas mídias, às vezes, por exemplo, que nem a revista quadrinho da Marvel. A Marvel surgiu em outras questões, tem uma história bem vasta e tudo mais. Mas o Comandos em Ação, principalmente, que é um bom exemplo e que é isso para essa situação, ele surgiu, a revista em quadrinho, para vender o boneco especificamente. E então, tipo, isso gera um ciclo ali que as pessoas compravam aquela mídia e tinham acesso àquele brinquedo. A pessoa tinha acesso ao que aquele brinquedo significaria e tudo mais. Então, essa abordagem de como você vai comunicar, antigamente tinha poucos caminhos a se utilizar. Seria rádio, televisão, jornais, revistas em geral, inclusive revistas em quadrinho, e por aí. Já hoje em dia, a mídia digital influencia muito isso aqui, principalmente as redes sociais. Por exemplo, no passado, alguém jamais pagaria para um Zé Ninguém pegar e fazer publicidade de um produto. Porque antigamente somente era, por exemplo, alguém famoso, celebridade, alguém que realmente estava na televisão. Então era um público muito menor. Hoje em dia, com a internet, tem celebridades em cada subgrupo que existe na sociedade, que vai ser aquela pessoa que vai ser digital influencer naquele ramo específico. Então, pagar essas pessoas, às vezes, para falar bem dos seus produtos, dá um resultado muito melhor, porque ela já está atendendo diretamente aquele nicho, do que pagar para televisão. Essa comunicação hoje em dia, tipo, o que as empresas no passado gastavam bastante, obviamente, porque a televisão era muito mais cara, no anel. Hoje em dia ainda é extremamente caro de qualquer forma, só que teve que se adaptar um pouco ao mercado. Isso dificulta muito essa questão de gestão, porque agora precisa, além de ter muitos recursos envolvidos, uma atenção imensa a tudo que acontece no mercado para você saber abordar exatamente e utilizar qual canal vai ser melhor para ter o resultado. Não vou prolongar muito mais aqui, porque já falei acho que 5 minutos esse slide. Variável ambiente interno. Componente colaboradores implica em conhecer as competências, aspirações e motivações de suas equipes. Componente lideranças implica em ter que desenvolver lideranças que estimulem e obtenham os melhores resultados das suas equipes. Componente cultura e comunicação envolve o desenvolvimento de uma cultura organizacional forte e promissora, além da criação de canais de comunicação que fortaleçam essa cultura, além de otimizar os processos internos da empresa. Isso aqui tudo é muito comum na parte de gestão de pessoas. Vocês provavelmente já tiveram essa disciplina, se não tiverem ainda vão ter, então eu não vou adiantar muito nessa parte aqui. Não vou discutir muito sobre essa parte, mas enfim, todo mundo sabe que funcionários bem, digamos, engajados com a empresa e bem motivados, eles trabalham muito mais felizes, certo? Todo mundo sabe disso. E a pessoa trabalhando mais feliz, ela trabalha de uma forma mais feliz ali, mais produtiva e traz mais resultados para a empresa. Então já era a época que as pessoas só pensavam que todo mundo trabalhava somente por salário e assim por diante. Às vezes você pegar e valorizar um funcionário, você somente saber incentivar ele corretamente por aquilo que ele aspira, saber trabalhar as competências dele, ele sentir que ele está evoluindo como pessoa e fazendo um bom trabalho é fundamental para ele trabalhar direito. Perfeito? Quando eu digo trabalhar direito é trabalhar realmente com paixão, não é pegar simplesmente fazer o básico para não ser mandado embora. Lideranças precisam ser treinadas para conseguir pegar e fazer isso com o pessoal que acabei de falar. Eles precisam conseguir, tipo, realmente estimular as pessoas a continuar trabalhando para os mais diversos fatores que envolvem e o que diferencia cada pessoa que existe. Tá? E tem que saber identificar essas questões e saber como atuar com cada um. Isso de uma maneira sempre positiva, nunca como o antigo chefe que todo mundo demoniza. Componente cultura e comunicação. Para conseguir reforçar todo o sistema funcional, às vezes você pegar e ficar treinando sempre os teus líderes e pegar e ficar incentivando as pessoas diretamente, existir uma cultura que seja viável e produtiva é a melhor coisa que a empresa pode fazer. Se as pessoas da empresa já se sentirem parte dela e tiverem uma cultura de trabalhar sempre com ética, atenção ao cliente, produtividade, bater metas, isso for parte deles e tiver um sistema de incentivo para isso acontecer, a empresa vai funcionar muito melhor. E aqui o detalhe que a comunicação cita também é que, tipo, se as pessoas pegarem e que o que está relacionado realmente com a parte do cliente, se as pessoas sentirem que as pessoas amam trabalhar nessa empresa, muitas vezes elas vão ter um carinho maior com essa empresa. Por isso que isso aqui está fazendo parte da variável cliente, tá?
Então, às vezes, por exemplo, se uma empresa trata mal seus colaboradores e tudo mais e outras pessoas no mercado, muitas vezes a pessoa vai preferir partir para aquela empresa por causa de qualquer coisa que venha aparecer na mídia que venha destruir a imagem da empresa. Então, você trabalhar para ter um bom sistema é a melhor coisa para fazer. E a parte de comunicação aqui também é muito útil, porque a comunicação precisa atuar diretamente com o teu cliente para pegar o que ele precisa, qual necessidade ele tem ou reclamações que ele venha fazer, para você conseguir manter seus clientes e também pegar e prospectar novos caminhos, novos mercados que a empresa pode seguir. Então, a comunicação pode ser feita aqui dentro, tanto para otimizar os processos internos da empresa entre os funcionários, quanto para captar informações exteriores, e assim manter os clientes mais satisfeitos também. Então, toda essa área aqui gera uma comunicação tipo, direta e indireta com os clientes. Por isso aqui acaba afetando muito a questão de como a empresa vai exportar no mercado e o quanto ela realmente pode cobrar pelos seus produtos. Variável concorrência. Para chegar em um preço adequado, não basta apenas ter grande conhecimento do mercado, mas também deve conhecer muito bem os seus concorrentes. Saber o que produzem, como inovam são conhecimentos imprescindíveis para o sucesso corporativo. Você necessita hoje em dia conhecer o seu concorrente mais que nunca. Por quê? O mercado está totalmente integrado. Então, uma pessoa que fabrique, digamos, em qualquer lugar do Brasil, provavelmente consegue entregar também em qualquer lugar do Brasil. Isso é uma questão que a internet propiciou, o sistema de logística propiciou, tem várias questões que o mercado atual permitiu, que o mercado atual sofreu, as modificações que ocorreram, para poder chegar nesse nível de competitividade. Então, muitas empresas vendem os mesmos produtos. Se você não tiver alguma coisa que pegue e te diferencie das demais, você não consegue se destacar. Às vezes, uma boa gestão online, igual a gente tinha falado, faz essa parte. Se você quer vender eletrônicos, é melhor pegar e fazer uma campanha com uma pessoa que faça review de produtos eletrônicos na internet e essa pessoa indique bem teu produto. Isso aí consegue pegar e atingir públicos de uma maneira muito mais eficiente. E na própria área de fabricação também, se você pegar e conhecer bem os concorrentes, você pode pegar tanto e aprender com as estratégias que eles fizeram, sem precisar passar por elas para aprender, e encontrar maneiras de como melhorar teu produto diante delas. Se você sabe que o mercado reclama da qualidade do produto X, você pode chegar, comprar matéria-prima melhor, estudar melhor o processo de fabricação, e superar aquele teu concorrente e oferecer com um pouco mais caro um produto melhor. Como tua fama pode ajudar nisso, nos processos de comunicação, você consegue pegar e roubar clientes do outro. É um mercado traiçoeiro, mas funciona assim. Aqui estão de volta nossos componentes dessa variável. Vou passar para eles e a gente vai comentar todos eles. Variável concorrência, ambiente geral. Componente representatividade. Envolve a análise da força da concorrência. Realmente o quanto do mercado pertence, market share, para a tua concorrência. O quanto você realmente consegue pegar e, digamos, às vezes um mercado é grande, por exemplo, o mercado de cerveja, vai ter uma Ambev da vida que vai pegar e consumir, sei lá, 70% do mercado, mas você ainda consegue atuar em nichos, fazendo cerveja artesanal, modificando alguma coisa no teu produto. Você consegue atuar lá dentro, mesmo em representatividade baixa. O que vale a atenção aqui é você pegar e não tentar entrar numa concorrência que seja muito ampla e o mercado seja muito bem estável, porque você vai morrer naquele mercado. Então não adianta. Componente de fatores econômicos. Permite traçar estratégias competitivas. Você conhecendo, por exemplo, como aquele mercado realmente funciona, permite você escolher melhor como você vai atuar. Às vezes, por exemplo, a tua concorrência digamos, você é uma empresa grande e a tua concorrência é uma empresa pequena. Você pode fazer uma guerra de preços muito melhor que ela, porque você pode chegar e pode pegar e baixar teus preços para derrotar a empresa pequena. Às vezes a empresa pequena, por ter um patrimônio menor, ter um tempo de mercado menor, ele vai ter crédito menor. Então ele não vai conseguir pegar e fazer algumas questões, algumas estratégias ali dentro para conseguir pegar recursos para continuar competindo com você. Então, essa análise é fundamental, qualquer mercado você vai tentar entrar, porque isso, normalmente, hoje em dia é muito difícil criar uma coisa que seja realmente nova. Quando você criar, vai existir as empresas. Então, você conhecer essas empresas, o porte delas e como elas atuam, é necessário você saber entrar no mercado e o que isso vai fazer de uma maneira que você não entre em guerra direto com elas. Porque, principalmente quando você está começando, você é muito mais frágil. A chance de sua empresa ser destruída por uma rival é muito grande. Então, tentar entrar como uma espécie de amigo da vizinhança sempre é uma boa estratégia. E se você for entrar para competição, é bom conhecer o que o teu concorrente consegue fazer para a estratégia que você fez competitiva não se voltar contra você. Quando eu digo estratégia competitiva, nesse caso, foi uma estratégia bem competitiva que realmente haja uma briga entre empresas, tá? Componente de produtos substitutos. É fundamental para avaliar a demanda de diferentes circunstâncias. Por exemplo, produtos substitutos são produtos que às vezes atendem a mesma necessidade, mas necessariamente não são os mesmos produtos. Por exemplo, às vezes a pessoa quer acessar a internet, então ela pode querer comprar um computador para isso, um tablet para isso. São produtos substitutos nesse quesito. E tem outras coisas que a gente pode atuar dessa forma.
Às vezes são concorrentes, às vezes são substitutos, tá? Então, por exemplo, comida tem muito substituto. Às vezes você quer comer fast food, você ama pizza. Se a pizza subiu lá, por qualquer motivo que seja, para R$ 500, você provavelmente vai comer hambúrguer, tá? Então, tipo, os substitutos, eles às vezes não são iguais, eles não, nunca são iguais, mas eles se substituem nas necessidades básicas que eles atendem. Você conhecer isso aqui é fundamental, porque, tipo, às vezes você vai atuar no mercado, você é forte nele, só que teu preço subiu tanto que você vai pegar e vai trocar de produto. Isso aqui nunca vai acontecer, tá? Porque o público dele é grande, por exemplo, o mercado de café. Se o café começasse a custar R$ 50 a caixinha, aí teria gente que iria comprar, provavelmente por questões de vício, mas talvez tivesse mais gente que aumentasse o consumo de chá. Então, essa relação é importante entender até que ponto a elasticidade que isso pode afetar, digamos, você subir muito teu preço, vai criar demanda para produtos que não são teu produto concorrente direto, sabe? Essa questão é um problema drástico. Então, é necessário ter esse conhecimento. Isso aqui, você conhecendo quais necessidades o produto atende, você já consegue tirar isso aqui de letra. E componente e barreira de entrada. Isso aqui é muito legal. Em teoria, quanto mais barreiras, mais caro você pode cobrar. Por quê? Barreira de entrada, não sei se já tiveram estratégia empresarial. A Facear meio que eu já não sei se falei isso no slide anterior, eu não gosto muito que te adiante muitos conceitos que vão ser abordados em futuras aulas, até mesmo para prejudicar as próximas aulas do jeito que elas estão estruturadas. Mas barreira de entrada é uma, digamos, um dos componentes das 5 forças de Porter, que analisa realmente a dinâmica da competitividade das estratégias no meio do competitivo. E a barreira de entrada seria o que aquilo realmente impede uma empresa de entrar nesse negócio ou começar uma empresa nesse determinado ramo. Por exemplo, existem mercados que a barreira de entrada é muito pequena. Por exemplo, você vai abrir. Eu, sinceramente, não sei o tamanho da barreira de entrada, mas, por exemplo, distribuidor de bebidas. Tem muitas, você vê muitas, você vê que o produto que eles compram, eles não fabricam no local, então tem um pouco menos de cuidados ali para ser tomado, mas tem questões de armazenagem e tudo mais. Mas a barreira de entrada é pequena, muitas vezes basta somente a intenção e um pouquinho de esforço para você atuar naquele mercado. Já para você abrir um banco tem muitas barreiras de entrada. Para começar, você tem que conseguir autorização de funcionamento, você tem que ter questões de capital mínimo para poder atuar naquele segmento. Tem uma série de características que você tem que ter no mercado, você tem que ter uma série de investimentos extremamente caro, tecnologia, formação de pessoas, profissionais qualificados, toda uma rede que você tem que pegar e ser funcional, porque senão você vai ser hackeado, vai perder o dinheiro das pessoas, e assim por diante. Então, tipo, a estrutura para você começar um banco é difícil. Tanto que você não vê muitos bancos começar. Se começar, tipo, de verdade, assim, 2 bancos no ano, pelo menos no nosso país, é uma coisa absurda, certo? Já são muitas empresas. Então, isso que eu digo, banco com expressividade, tá? Por exemplo, quem surgiu no Nubank, uma coisa assim. Esse tipo de coisa faz um grande movimento no mercado, porque quando alguém consegue mexer um pouco nessas barreiras e entra, balança bastante quem já está lá maduro no mercado. Mas, enfim. Então, se você tem um mercado que você entrou, tem muita barreira de entrada e você conseguiu entrar nele, fica mais difícil nova concorrência surgir, e ainda assim surgir novas concorrências com produtos melhores que os seus e afins. Então, você consegue cobrar mais caro. Mercados com muita barreira de entrada, por exemplo, são geração de energia, banco, como foi falado, coisas que são altamente reguladas, como, por exemplo, tratamento de água. Normalmente essas empresas são até públicas para defender parte dos interesses do consumidor mesmo. Mas, por exemplo, você não consegue chegar e montar uma usina da noite para o dia. Isso é difícil, uma usina de geração de energia, que eu digo. Tipo, você quer montar uma... Como que é aquilo? Uma usina hidrelétrica, certo? Uma barragem gigantesca em um rio. Você não consegue pegar e fazer isso aí da noite para o dia somente porque você pegou o teu FGTS e decidiu abrir, certo? Então, você tem uma barreira de entrada gigantesca. Então, estudar essa barreira de entrada deixa você preparado para a tua concorrência. Ambiente operacional, que afeta a concorrência. Componente logística influencia diretamente no preço e nas qualidades dos produtos. Então, por exemplo, se o teu concorrente tem alguma vantagem em você em determinada área, às vezes vale a pena você estudar maneiras de como superar essa vantagem que ele tem, ou muitas vezes acabando abrindo mão um pouco daquele mercado para deixar teu concorrente lá, mas você poder atuar com mais liberdade em outras áreas. E tecnologia determina como pode competir. Se você detém alguma vantagem tecnológica, seja um processo produtivo ou qualquer outra coisa, você tem uma vantagem que o cliente não tem. Então, você pode usar isso aqui para o teu proveito, certo? A mesma coisa se o teu concorrente tiver, você tem que encontrar estratégias tanto para superar ou quanto tornar isso aí não sendo um problema e você tipo, acabar utilizando outros recursos que você tenha para conseguir pegar e concorrer com isso aí de uma outra forma. Perfeito? Isso aqui dita mais ou menos qual mercado você realmente pode atuar e como. E variável concorrência, ambiente interno. Componente de qualidade envolve análise de como competem. Então, por exemplo, realmente se o produto é bom e caro, se o produto é mediano e barato. Componente de inovação e criatividade envolve as escolhas que se mantêm competitivos, de como se mantêm competitivos. Então, por exemplo, se uma empresa todo ano apresenta um produto novo, com características melhores, o mesmo produto que vai substituindo o produto anterior,
Você tem que saber como ela está fazendo isso, se você quiser entrar naquele mercado, ou se vai fazer uma coisa mais barata que ela, ou vai fazer uma coisa mais diferenciada ainda. Então, isso aqui já seria mais complexo de entrar. Componente de estrutura organizacional. Envolve análise do potencial da concorrência e como usam para obterem os melhores resultados. Então, por exemplo, como a empresa realmente está estruturada e quais são suas vantagens, como a empresa funciona, é uma informação fundamental também para você aplicar na sua, seja como benchmark, ou seja até mesmo como ver o que a empresa está fazendo errado e não utilizar. Isso aqui é uma coisa complicada, mas é muito fácil ver isso aqui no mercado, por exemplo, com as empresas quando elas contratam funcionários que é da empresa anterior. Obviamente, esse contrato de confidencialidade, existem muitas questões envolvidas para não haver esse vazamento de informações. Mas, naturalmente, por mais cuidado que a empresa tome para fazer suas operações, suas atividades, sempre a informação vai vazar. Porque acontece, uma lei da vida. O que você pode fazer é impor barreiras. E empresas éticas normalmente não vão utilizar informação privilegiada e ilegal para nada. Mas, você sabe que as pessoas utilizam elas para tomar suas ações. Então, ainda assim, é uma coisa que influencia muito. Componente políticas e RH. Pessoas estimuladas e bem lideradas são mais produtivas. Isso aqui foi praticamente o que eu tinha dito na última vez que a gente comentou ali de RH hoje. Mas pense o seguinte, se você tem um profissional capacitado, capacitadíssimo, ele entende tudo da área que ele atua, e tua concorrência é muito parecida com você, tem poucas empresas no mercado e tudo mais, você tem uma grande chance de perder seu funcionário se você realmente não valorizar ele adequadamente. Isso acontece. Eu trabalho muitas vezes com a relação de compras na empresa, comprando de outros fornecedores. E normalmente o que eu compro, que seria químicos e gases e alguns tipos de suplementos assim mais específicos, tem poucos players no mercado que vendem eles. Então é muito comum eu estar falando com o vendedor, de repente dá uma semana esse vendedor foi para a concorrência. E ele me liga querendo que eu venha comprar com ele agora nessa nova empresa. Então isso aqui é uma coisa muito comum do mercado. Então para você manter seus funcionários e evitar esse tipo de problema, você tem que pegar e incentivar eles muito bem. Às vezes, o incentivo que o funcionário quer, às vezes não consegue propiciar para ele, mas tem que tentar sempre de uma forma que seja criativa e adequada, com todas as ciências que envolvem essa parte de relacionamento humano, para conseguir pegar e manter ele estimulado sempre e satisfeito com o seu trabalho, tá? Então, às vezes você perder um cliente, um funcionário indica automaticamente que você vai perder vários clientes junto com ele. Ele vai embora e leva tudo junto. Variável fornecedor. Tem um papel fundamental na formação de preços, ainda mais que o mercado está cada vez mais competitivo. Aqui é falado muito questão de competitividade, porque as variáveis de mercado elas estão muito relacionadas a essa questão mesmo. E como que hoje em dia se consegue fabricar uma coisa sem ter um bom fornecedor, entende? Qualquer matéria-prima que esteja envolvida, qualquer componente daquilo que você estiver fabricando, ou qualquer tipo de serviço que você tenha de terceirizar na sua empresa, você depende de uma qualidade para poder propagar essa qualidade para os clientes. Se qualquer elo falhar ali dentro, você vai acabar, isso de alguma forma ou outra vai acabar afetando o cliente final. Então tem que tomar cuidado com essas questões, sempre escolhendo bem os fornecedores. Aqui estão os seus componentes, vamos lá. Então, no ambiente geral, componente legal, envolve as análises das regras e legislações envolvidas na escolha do fornecedor. Tá, muitas questões, isso aqui, por exemplo, no Brasil mesmo, vai afetar, por exemplo, em funcionário terceirizado. Tem regras específicas do que a empresa que está contratando se responsabiliza. Mas, digamos que você decide pegar e fabricar alguma coisa na China para trazer para cá. Às vezes, isso vai ter algumas implicações legais e algumas dificuldades para trazer os produtos para cá. Não digo especificamente que a China, mas outros países, por exemplo, pode ser barata a mão de obra e pode ser barato se fabricar lá, mas às vezes se pegar e trazer para cá pode implicar em mais impostos e outras relações que podem pegar e não deixar sendo tão vantajoso essa relação comercial. Então vale a pena você analisar todas as questões que estão sendo aplicadas no teu próprio país quanto no fora, porque somente assim você realmente vai conseguir analisar o custo-benefício de fazer cada escolha. Companhia de acessibilidade. Envolve análise das condições que o fornecedor dispõe para cumprir tudo aquilo que foi acordado contratualmente. Como eu trabalho com compra para empresa pública, normalmente eu trabalho com licitações. E uma análise primordial, quando está acontecendo o processo licitatório, depois que as pessoas entregarem suas propostas, envolve a questão de você realmente analisar se a proposta daquele fornecedor ela é viável para a execução dele. Porque, segundo as normas públicas, o fornecedor não pode pegar e ter, digamos, prejuízo naquele fornecimento. Ele tem que conseguir ter lucro. Isso envolve uma análise da empresa que está comprando para realmente saber se é viável para ele prestar aquelas condições, naquelas condições contratadas. Porque, assim, ele pode até concordar em fornecer na maior da boa vontade, mas se acontecer algum problema e ele não conseguir cumprir, você vai ter um problema sério na tua produção, ou seja, qualquer outra coisa que estiver executando lá dentro, porque ele não está cumprindo um prazo e atrasou todo o planejamento do negócio. Então, isso aqui vale a pena ser analisado por várias questões diferentes, até por responsabilidade social, ou até mesmo para você pegar e conseguir contratar fornecedores que realmente consigam ter essa confiança de que ele vai entregar tudo no prazo combinado e vai conseguir executar o serviço e tudo mais. Componente oferta. Envolve a busca e o desenvolvimento de novos parceiros. Isso aqui é importante porque se você só tem um fornecedor, se esse fornecedor quebrar ou for comprado pela tua concorrência, você está ferrado.
Existe uma relação que a gente vai estudar futuramente, provavelmente na parte de análise de preços, eu vou explicar para vocês sobre integração vertical. E essa relação que existe em você pegar, a integração horizontal também, entre comprar um fornecedor ou pegar um revendedor teu, um distribuidor. E esse é um problema. Acontece em muita empresa, por exemplo, que só tem um fornecedor de matéria-prima no país, ou tem poucos, e um deles é teu principal fornecedor, e teu concorrente vai lá e compra ele, só para te ferrar. Isso acontece. É uma estratégia meio sujinha, mas é uma estratégia verídica. Então você sempre tem que pegar e ter parceiros comerciais de maneira que eles não se sintam a última bolacha do pacote, tá bom? Porque esse exemplo funciona assim, porque, tipo, se você só tem um fornecedor no mercado, tem poucos fornecedores que atuam nesse mercado, ele pode cobrar o preço que ele quiser de você. Então, é importante ele saber que ele não é o único, de maneira que você consiga negociar sempre com ele e obter os melhores resultados. Componente tecnologia. Apesar desse componente influenciar em todas as áreas da organização, esse aspecto ele permite que a empresa se diferencie no mercado. Tá bom? Então, por exemplo, você ter um fornecedor que te fornece exclusivamente uma matéria-prima que os demais não têm acesso, isso facilita muito para você. Essa explicação aqui, tipo, às vezes, é bem específica, situações bem específicas, mas pode acontecer de, por exemplo, você fazer contrato com fornecedores de uma maneira que eles te forneçam produtos e serviços melhores, e isso afeta diretamente o cliente, e você, digamos, consegue pegar e ser o único que tem essas características do mercado por causa disso. Então, isso aqui é uma grande vantagem competitiva. No ambiente interno, tem um componente de qualidade, envolve a escolha de bons fornecedores para seus bens ou serviços, aquela questão que eu já falei de qualidade de materiais, até o serviço prestado, para que isso, no fim das contas, chegue ao cliente. Componente de negociação. Envolve a escolha de profissionais adequados e treinados para as negociações da empresa, assim obtendo melhores contratações por menores preços. Aquela questão, você tem que pegar e tratar o fornecedor de uma maneira que seja justa ali e você tentar obter as melhores vantagens comerciais para sua empresa. Se você tem uma boa pessoa na negociação e você tem essa questão também, que igual eu falar de prospectar novos fornecedores, você tem essa vantagem de um poder de barganha maior com o teu fornecedor, para você conseguir melhores preços e ainda assim conseguir os melhores produtos que, digamos, só ele pode fornecer. E componente de conhecimento do mercado. Envolve o conhecimento dos detalhes do mercado ao qual está inserido, assim como todos os stakeholders envolvidos. Isso aqui é interessante, que, por exemplo, assim, é importante que a tua empresa ela forneça valores não somente para os seus clientes, mas para toda a rede que está envolvida em volta dela, tá? Então, por exemplo, você conhecendo adequadamente o seu mercado, você sabe exatamente como pegar e sabe quais fornecedores podem atuar para você, perfeito? Você sabe quais fornecedores tipo ganham quando você compra um deles, obviamente isso acontece bastante, e tipo quem é afetado por estar comprando aquela empresa especificamente. Às vezes até o fornecedor não é uma empresa muito bem vista no mercado, ou ele realmente cria muitos danos ambientais, seja lá qual situação pode acontecer. Então, às vezes, se comprar de um fornecedor pode te prejudicar de outro lado, porque as pessoas vão associar o que eles têm vendo aquele fornecedor para você. Então, por isso que é importante também se conhecer todos os stakeholders envolvidos no mercado, não somente o teu produto, mas também de toda a cadeia de produção de suprimentos. Variável organização. Essa aqui é a última, tá, gente? Eu prometo. Tá quase acabando. Vamos lá. Envolve o conhecimento das limitações e potenciais da própria empresa. Não adianta de nada o domínio das informações faladas anteriormente se não conhecer a própria estrutura. Isso aqui já vem uma análise mais realmente interna da empresa e como ela tipo, realmente atua nesses pontos, perfeito? Que ela consegue pegar e otimizar a sua própria estrutura e utilizar melhor seus recursos para conseguir obter melhores resultados no mercado. Aqui estão as variáveis, podem ver que são bastantes. Variável organização, ambiente geral, componente informações. Uma boa gestão da informação é uma peça fundamental para a competitividade. Isso aqui envolve tudo que a gente falou até agora. Você tem, por exemplo, armazenado e catalogado histórico de cases, seja dos teus concorrentes, seja seus, tudo que você aprendeu, você ter boa gestão da informação, o business intelligence dentro do teu negócio é fundamental para você conseguir continuar inovando e isso de uma maneira sólida, tá? Esses registros possibilitam que a empresa consiga melhorar continuamente e avaliar situações parecidas no mercado passado, anterior, para que você consiga pegar no período passado e estudar estratégias para agora. Componente de legislação envolve a identificação e análise das ações que afetam a sua empresa. Isso aqui é objetivo, é tranquilo. Componente de confiabilidade pode ser definido como a forma que o mercado percebe a empresa. Então, por exemplo, aquilo que a gente tinha falado, se você compra de um fornecedor que ele polui o meio ambiente drasticamente, às vezes as pessoas que conhecem aquela empresa vão achar uma forma de propagar isso e atingir a sua. É que nem aquele caso, por exemplo, das lojas de roupa que contratavam subempresas, pequenas, subcontratavam empresas, né, para pegar e fabricar suas roupas com mão de obra escrava. Isso, de alguma forma, reflete na empresa maior, na empresa que está comprando. Então, tem que tomar cuidado sempre com essa questão.
para conseguir propagar a imagem que você quer e tomar cuidado com todos esses elos frágeis que podem vir a afetar a empresa, e porque normalmente isso somente atenções, e se você cumprir realmente as normas envolvidas, não tentar gambiarrar nada, e nem comprar mais barato do que você sabe que é impossível você comprar, você consegue atender esse requisito, tá? Então é uma questão de realmente da imagem pública da empresa e como você vai fazer para manter ela. Isso aqui hoje em dia, com a internet, é fundamental para os negócios existirem. Componente logística influencia diretamente no... Garganta seca, então sem água aqui já. Influencia diretamente no preço e na disponibilidade dos produtos. Então, isso aqui vocês já sabem, vocês já tiveram disciplinas relacionadas à logística, e tem uns até que eu sei que trabalham com logística, então vocês sabem quanto a logística realmente afeta no preço final dos produtos. E essa questão também pode ser realmente ao alcance. Às vezes você realmente não compensa levar a tua marca, digamos, você fabrica numa coisa que seja mais commodity, uma região muito distante. Você fabrica numa região que seja longe, tá? Você não vale a pena, porque o custo vai ficar muito superior aos outros, digamos, o produto não é premium, não vai ter uma razão a mais para a pessoa querer pagar mais. Então não vale a pena. E companhia de tecnologia permite escolher mais sabiamente como desejar concorrer. Então, você sabe exatamente o teu potencial que você tem, que os outros não têm, então você pode escolher uma estratégia baseada nisso. Às vezes não é só porque o produto é melhor, às vezes você consegue ter o teu produto mais barato porque você tem uma qualidade, uma tecnologia melhor de transformação, de fabricação. Então, a tua tecnologia permite você escolher se quer competir por preço, por diferenciação ou por nicho, o que se quiser. Essa tecnologia é importante você conhecer seus reais recursos para escolher concorrer da maneira certa. Se você não consegue fabricar mais barato e nem consegue entregar o melhor produto, nem trabalhe. Porque produto intermediário tem muitos. E o pior hoje em dia, o mais barato, ele tem uma qualidade intermediária já, porque senão o pessoal não compraria. Acabou-se aquela época que o pessoal comprava os produtos chineses e eram porcaria. Ambiente interno, componentes política RH. Pessoas estimuladas e bem lideradas são mais produtivas. Eu fui falando anteriormente, é realmente essa relação. Você sabendo como seus concorrentes tratam seus funcionários, você pode pegar e tratar melhor. Quando vocês forem ter disciplina de jogos de empresa, vocês vão ver quanto isso aqui é divertido, tá? Porque jogos de empresa é um software que vocês vão utilizar para simular realmente relações comerciais com fornecedor, compra, venda, todas as questões que realmente envolvem uma empresa. E simula uma empresa. E vocês podem sacanear as concorrências pegando e aumentando o salário dos fornecedores, dos seus clientes. Porque os clientes dos outros ficam desmotivados e tendem a ir embora da empresa. Esse tipo de coisa é bem divertida e fica para o futuro, só um adiantamento, um spoiler que vem pela frente. Mas enfim, então, você tratando bem seus funcionários, eles são mais produtivos, eles vendo que no mesmo setor, empresas similares, empresas concorrentes, pagam, por exemplo, menos que a tua empresa, e vocês são uma empresa melhor, trata melhor seus funcionários, dá curso direto, realmente dá condições de trabalho melhor, essa pessoa não vai querer ir embora, porque ela sabe que ela está no melhor lugar que ela poderia estar. Então, essa relação é fundamental para você conseguir ter uma boa concorrência. Porque se teu concorrente não conseguir manter os funcionários dele, ele constantemente vai perder seus talentos, sua inteligência, seja algo que estiver utilizando ali de capital humano para montar o seu negócio, para fazer ele acontecer, ele pode perder facilmente e ficar altamente desestabilizado. Isso diminui a produtividade, diminui seu ganho, aumenta seu custo, tudo de ruim acontece. Componente de estratégia. Por meio da análise de todas as variáveis já comentadas, de todas elas, inclusive as de fornecedores, as de clientes e assim por diante, como devo competir? Essa é a pergunta-chave. Você já sabe tudo sobre seus concorrentes, já sabe tudo sobre o mercado, já sabe sobre seus clientes, e agora? O que você vai utilizar? Como você vai utilizar esse conhecimento para conseguir entrar no mercado e fazer sucesso? Podem ser usadas ferramentas como a análise SWOT e 4Ps do marketing. Perfeito? E eu acho que vocês já estudaram essas aqui. Se vocês não estudaram essas ferramentas, eu acho difícil não ter estudado, mas pelo menos uma delas já devem ter visto. Se vocês não viram, mandem mensagem que a gente explica, ou nem que eu grave um vídeo para explicar isso aí, tá bom? Mas é tranquilo. E componente de resultado. Como vou mensurar os meus resultados? Isso aqui é muito interessante, tá? Porque você parte de uma idealização e como você vai atingir o sucesso. Mas se você não ficar reavaliando constantemente se a sua estratégia realmente é boa, você não vai conseguir pegar e perceber isso a tempo antes de quebrar seu negócio. E também você não vai conseguir perceber oportunidades de melhoria, tanto na sua estratégia e outras abordagens que você pode fazer se não estiver mensurando constantemente. Então, o processo de comunicação interna, gestão de informação é fundamental também para isso aqui. Componente de estrutura organizacional. Envolve a análise do seu potencial e como irá usá-lo para obter melhores resultados, que não foi falado. Componente de inovação e criatividade. Envolve a escolha de como se manterá competitivo. Componente cultural e comunicação. Envolve o desenvolvimento de uma cultura organizacional forte e promissora, além da criação de canais de comunicação que fortalecem essa cultura e otimizar os processos internos da empresa. Isso aqui tudo já tinha se falado anteriormente, tá? Em diferentes tópicos. Mas essas são as questões que envolvem a empresa. Você tem que saber utilizar a melhor forma possível da estrutura. Você tem que ter um sistema de inovação constante para acompanhar o mercado, conforme esse mercado vai desenvolvendo e sempre tentando estar à frente. E você tem que ter um sistema interno, tanto de cultura organizacional, que seus funcionários consigam perceber a sua missão e seus valores e consigam perceber também como essa empresa é boa e como realmente eles são felizes de trabalhar ali e como propagam essa energia para o mundo.
Além do processo de comunicação interna, que também pode ser utilizado tanto para pegar e fazer a gestão da inteligência da empresa, quanto também para melhorar seus processos e também propiciar que os funcionários sejam mais produtivos e felizes. Perfeito? Gente, eu não faço ideia o quanto essa aula ficou longa ou não, tá? Porque eu falei. Mas enfim, os tópicos principais aqui é isso. As variáveis mercadológicas analisam essa interação que existe entre a empresa e o meio que ela atua. Isso envolvendo todos os seus participantes, tá? Todos os stakeholders estão envolvidos ali nessas questões. E você conhecer isso aqui hoje em dia é fundamental. Porque se você não conhecer e tentar entrar em qualquer negócio na louca, você vai quebrar provavelmente. Exceto se tiver muita sorte. Mas você saber essas oportunidades, saber utilizá-las adequadamente e conseguir sempre estar na frente da concorrência, é garantir sucesso total. Beleza, gente? Eu vou parar de falar por aqui, tá? Para o vídeo não ficar muito mais longo que isso. Façam as 4 questões que tem aqui no questionário da aula de hoje. Como já sabem, já foi explicado com várias notas e tudo mais. Se tiverem dúvidas, entre em contato comigo pelo chat ou pela live ou pelo WhatsApp mesmo. Fiquem à vontade para me contatar. E é isso, gente. Obrigado pela aula de hoje. Um abraço e bom fim de semana para vocês. Até mais.